Hoje, você será levado a uma jornada fascinante pela vida de Jesus, explorando aspectos inéditos que podem transformar sua compreensão sobre o Salvador. Prepare-se para que sua fé seja não apenas edificada, mas renovada e revitalizada, à medida que descobrimos juntos a profundidade e o amor presentes em sua história. Fique comigo até o final deste vídeo, para embarcar nessa experiência que promete tocar seu coração e inspirar sua vida. Se você gosta de histórias bíblicas que fortalecem a fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares. Nazaré, uma pequena cidade entre as colinas da Galileia, era o lar de José e Maria, que se tornariam os pais terrenos de Jesus. José pertencia à linhagem de Davi. Quando um decreto exigiu um censo, ele teve que ir a Belém, a cidade de Davi, para se registrar. A jornada era árdua, considerando as dificuldades de viagem daquela época. Maria, acompanhando José, estava exausta ao subir a colina que levava a Belém. Ao chegarem, procuraram um lugar para descansar, mas todas as hospedarias estavam lotadas. Sem outra opção, encontraram abrigo em uma simples estrebaria. Foi ali, naquela humilde estrebaria, que Jesus, o Salvador, nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Aquele que enchia os céus com sua glória repousava em um berço modesto. Os sacerdotes e líderes judeus não estavam prontos para receber Jesus. Embora soubessem que o Salvador estava por vir, esperavam um rei poderoso que traria riqueza e glória à nação. Orgulhosos demais para aceitar o Messias como um bebê indefeso, não foram informados por Deus sobre este evento. Em vez disso, Deus enviou a notícia aos pastores nas colinas de Belém, homens simples que guardavam seus rebanhos e falavam sobre o prometido Salvador. De tão sinceros em sua espera, Deus enviou-lhes um anjo do céu para anunciar a boa nova. O anjo apareceu a eles, cercado pela glória do Senhor, o que os encheu de temor. Mas o anjo disse: Não temais, trago a vocês boas novas de grande alegria, que é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. E este será o sinal: encontrarão o bebê envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. De repente, uma multidão de anjos apareceu junto ao mensageiro, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Após o sumiço dos anjos, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém ver o que o Senhor nos revelou. Apressadamente, foram e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Ao verem a criança, contaram a todos o que lhes fora revelado, e todos que ouviram ficaram maravilhados. Maria, porém, guardava essas palavras em seu coração. Como judeus, José e Maria seguiam os costumes de sua fé. Quando Jesus completou 6 semanas, eles o apresentaram ao Senhor no templo de Jerusalém, conforme a lei dada a Israel, mostrando que o Filho de Deus também cumpria as leis divinas. Essa cerimônia, especialmente para o primogênito, era um lembrete constante de um evento antigo e significativo. Ao ser apresentada no templo, a criança era acolhida nos braços do sacerdote e erguida diante do altar, sendo dedicada a Deus de forma solene. Em seguida, era devolvida à mãe, e seu nome era registrado em um rolo que continha os nomes de todos os primogênitos de Israel. Quando José e Maria levaram Jesus ao sacerdote, conforme a lei, este não viu nada de especial neles. Para ele, eram pessoas comuns, e Jesus, apenas um frágil bebê. Ele não imaginava que segurava o Salvador do mundo. No entanto, se o sacerdote tivesse sido fiel à palavra de Deus, o Senhor poderia ter-lhe revelado essa verdade. Naquele momento, 2 servos fiéis de Deus estavam no templo, Simeão e Ana. Ambos haviam dedicado suas vidas ao Senhor, e ele lhes mostrou o que não foi revelado aos sacerdotes orgulhosos e egoístas. A Simeão, Deus prometera que ele não morreria antes de ver o Salvador. Assim que viu Jesus no templo, soube imediatamente que aquela criança era o Messias prometido. Havia uma luz divina no rosto de Jesus, e Simeão, ao tomá-lo nos braços, louvou a Deus. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, pois meus olhos viram a tua salvação, preparada para todos os povos, uma luz para os gentios e para a glória de Israel. Ana, uma profetisa, aproximou-se e agradeceu a Deus, compartilhando sobre o menino com todos que aguardavam a redenção de Jerusalém. Maria, em silêncio, meditava sobre a profecia de Simeão.
Ao olhar para seu filho, recordou o que os pastores em Belém haviam dito, e seu coração se encheu de gratidão e esperança. As palavras de Simeão lhe trouxeram à mente a profecia de Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu a luz. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus desejava que o povo soubesse da vinda de seu filho ao mundo. Os sacerdotes deveriam ter ensinado isso, mas estavam desatentos à chegada do Messias. Por isso, Deus enviou seus anjos para anunciar aos pastores que Cristo havia nascido e onde poderiam encontrá-lo. Assim, quando Jesus foi apresentado no templo, algumas pessoas estavam prontas para recebê-lo como Salvador. Deus preservou a vida de Simeão e Ana para que eles tivessem o privilégio de testemunhar que Jesus era o Messias prometido. Além dos judeus, Deus queria que outros povos soubessem da chegada do Messias. Em um país distante no Oriente, sábios estudiosos das profecias sobre o Messias acreditavam que o momento de sua vinda havia chegado. Embora chamados de pagãos pelos judeus, esses homens não eram idólatras, mas pessoas sinceras, desejosas de conhecer a verdade e cumprir a vontade de Deus. Conhecedores da astronomia, considerariam a aparição de uma nova estrela um grande sinal. Naquela noite em que os anjos visitaram os pastores de Belém, os magos notaram uma luz peculiar no céu. Era a glória que envolvia o grupo de anjos. Quando a luz se dissipou, eles avistaram o que parecia ser uma nova estrela. Recordando a profecia que afirmava que uma estrela surgiria de Jacó, eles decidiram segui-la para descobrir aonde os levaria. A estrela guiou-os até a Judéia, mas ao se aproximarem de Jerusalém, sua luz tornou-se tão fraca que não conseguiram mais seguir seu caminho. Presumindo que os judeus pudessem indicar o caminho até o Salvador, os magos entraram na cidade e perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Essa pergunta alarmou o rei Herodes e toda Jerusalém. Ele convocou os principais sacerdotes e escribas do povo para indagar onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: "Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta." Herodes não se sentiu confortável ao ouvir sobre a possibilidade de um rei que poderia ameaçar seu trono. Então questionou os próprios magos sobre quando viram a estrela pela primeira vez. Em seguida, enviou-os a Belém, pedindo que, ao encontrarem o menino, o informassem para que ele também pudesse ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e a estrela que haviam visto no Oriente os guiou até que parou sobre onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram uma grande alegria. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Trouxeram os mais valiosos presentes que possuíam. No entanto, Herodes não tinha a intenção sincera de adorar Jesus. Ele temia que o Salvador crescesse e usurpasse seu trono, desejando, na verdade, encontrar a criança para matá-la. Os magos preparavam-se para voltar e informar Herodes, mas um anjo do Senhor lhes apareceu em sonho, ordenando que voltassem ao seu país por outro caminho. Após partirem, um anjo apareceu a José em sonho e disse: "Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Permaneça lá até que eu avise, pois Herodes procura um menino para matá-lo." José não hesitou. Levantou-se imediatamente, tomou Maria e o menino e partiu naquela noite para a longa viagem. Os magos haviam oferecido presentes valiosos a Jesus, e assim Deus providenciou os meios para as despesas da viagem e sua estadia no Egito. Quando Herodes percebeu que os magos haviam seguido outro caminho para voltar, enfureceu-se. Ele conhecia a profecia sobre a vinda de Cristo e sabia que a estrela havia guiado os magos, mas estava decidido a matar Jesus. Em sua fúria, ordenou a morte de todos os meninos em Belém e nas proximidades que tivessem 2 anos ou menos. José e Maria permaneceram no Egito até a morte de Herodes. Então, um anjo apareceu a José e disse: "Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois já morreram aqueles que buscavam tirar a vida do menino." José planejava estabelecer sua família em Belém, mas ao se aproximar da Judéia, soube que o filho de Herodes estava no lugar de seu pai e temeu. Não sabia o que fazer, mas Deus enviou um anjo para instruí-lo. Seguindo a orientação, José retornou para seu antigo lar em Nazaré. Jesus passou sua infância em uma aldeia nas montanhas.
Como filho de Deus, ele poderia ter escolhido qualquer lugar na terra como seu lar, mas optou por viver entre os pobres em Nazaré. Sobre sua infância, a Bíblia diz que crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A cada ano, José e Maria viajavam a Jerusalém para as festividades da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles o levaram consigo. A jornada era alegre, com as pessoas viajando a pé ou montadas em bois e jumentos. Multidões de toda parte da terra e até de outros países vinham para a festa. Os moradores locais seguiam em grandes grupos. A festa acontecia no final de março ou início de abril, na primavera da Palestina, quando toda a terra florescia e se alegrava com o canto dos pássaros. Durante a viagem, os pais contavam aos filhos sobre as maravilhas que Deus havia feito por Israel no passado e frequentemente cantavam os belos salmos de Davi. Na época de Cristo, as pessoas tornaram-se frias e formais em sua devoção a Deus, preocupando-se mais com seu próprio conforto do que com a bondade divina. No entanto, Jesus se destacava. Ele gostava de meditar sobre Deus. Quando chegou ao templo, observou a atividade dos sacerdotes e se uniu aos adoradores em oração, juntando-se a eles em cânticos de louvor. Cada manhã e tarde, um cordeiro era oferecido sobre o altar, representando o sacrifício do Salvador. Enquanto observava a vítima inocente, o Espírito Santo fez Jesus compreender o significado daquela morte. Sabia que, como Cordeiro de Deus, ele também deveria morrer pelos pecados da humanidade. Com esses pensamentos, Jesus preferiu ficar a sós e não permaneceu com seus pais no templo. Quando eles partiram, ele não estava com eles. Em uma sala anexa ao templo havia uma escola dirigida por rabinos, e foi para lá que Jesus foi. Após algum tempo, ele se sentou com outras crianças de sua idade aos pés dos grandes mestres e ouviu suas palavras. Os judeus tinham muitas ideias erradas sobre o Messias, e Jesus sabia disso, mas não contradizia os homens eruditos, fazia perguntas sobre o que os profetas haviam escrito, demonstrando seu desejo de aprender. Quando José e Maria deixaram Jerusalém para voltar para casa, não perceberam a ausência de Jesus. Pensaram que ele estava na companhia de algum amigo. Ao acamparem à noite, sentiram falta dele e procuraram entre os grupos, mas sem sucesso. Com o coração entristecido, voltaram a Jerusalém e só conseguiram encontrá-lo após 3 dias. A alegria ao reencontrá-lo foi imensa, embora Maria o repreendesse por tê-los deixado. Ela disse: "Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura." Ele lhes respondeu: "Por que me procurais? Não sabeis que me cumpre estar na casa de meu pai." Embora soubesse que era o Filho de Deus, Jesus voltou para Nazaré com José e Maria. Até os 30 anos, foi submisso a eles. Quando chegou a hora de iniciar seu ministério público, o primeiro ato de Jesus foi ir ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João havia sido enviado para preparar o caminho do Salvador, pregando no deserto: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Multidões vinham ouvi-lo, muitos reconheciam seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. O Senhor havia revelado a João que um dia o Messias viria até ele para ser batizado e que um sinal lhe seria dado para identificá-lo. Quando Jesus chegou, João viu em seu rosto sinais de uma vida santa e se recusou a batizá-lo, dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim." Mas Jesus respondeu: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então, João conduziu o Salvador às águas do belo Jordão, onde ele foi batizado diante de todas as pessoas. Jesus não foi batizado para demonstrar arrependimento por pecados, pois nunca pecou. Fez isso para nos dar um exemplo. Ao sair da água, o céu se abriu, e raios de glória brilharam. O Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrentaria as tentações de Satanás. Ao entrar no deserto, Cristo foi guiado pelo Espírito de Deus, não para convidar a tentação, mas para se retirar em solitude e meditar sobre sua missão. Através do jejum e da oração, ele se preparava para enfrentar a dura jornada que o aguardava. Satanás, ciente de onde encontrar o Salvador, dirigiu-se ao deserto com o propósito de testá-lo.
Durante os momentos de agonia causados pela fome, Satanás desafiou Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. O Salvador, que veio para ser nosso exemplo, deveria suportar as provações da mesma forma que nós precisamos suportar. Ele não deveria realizar milagres para benefício próprio. Suas ações deveriam ser sempre em prol dos outros. Em resposta ao desafio de Satanás, Jesus citou as Escrituras. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim, ele demonstrou que a obediência à palavra divina é mais vital do que o alimento material. Aqueles que seguem os preceitos de Deus recebem a promessa de que suas necessidades serão supridas, tanto nesta vida quanto na próxima. Satanás não conseguiu vencer Jesus na primeira tentação, então o levou ao pináculo do templo em Jerusalém e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito que seus anjos o protegerão e o sustentarão para que não tropece em nenhuma pedra. Aqui, Satanás citou as Escrituras como Jesus, mas essa promessa não se aplica àqueles que se colocam voluntariamente em perigo. Deus não havia ordenado que Jesus se atirasse do pináculo, e ele não faria isso para satisfazer Satanás. Portanto, respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, Satanás apareceu em sua verdadeira forma, como o príncipe das trevas, e levou Jesus a uma montanha elevada, mostrando-lhe todos os reinos do mundo, iluminados pelo sol, com esplêndidas cidades, palácios de mármore, campos frutíferos e vinhedos. Satanás fez a oferta: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Jesus contemplou a cena e, em vez de se deixar seduzir, virou as costas. Embora Satanás tivesse apresentado as coisas mais atraentes do mundo, o olhar do Salvador enxergou além da beleza exterior, percebendo a miséria e o pecado que afastavam a humanidade de Deus. Essa miséria era consequência da escolha do homem em se distanciar do Criador para adorar Satanás. O coração de Jesus anseia resgatar o que estava perdido, desejando oferecer ao mundo mais do que a beleza edênica. Ele queria restaurar a relação do homem com Deus. Por amor aos pecadores, Jesus resistiu à tentação, sabendo que deveria vencer para que eles também pudessem triunfar e se tornarem dignos de serem chamados filhos de Deus. Assim, ele respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele só darás culto. Depois de sua experiência no deserto, Cristo retornou ao Jordão, onde João Batista estava pregando. Naquele momento, enviados pelos líderes de Jerusalém foram interrogar João sobre a autoridade com que ele ensinava e batizava. Perguntaram se ele era o Messias, Elias ou aquele profeta mencionado por Moisés. E João sempre respondia: não sou. Então, disseram-lhe: declara-nos quem és. João citou a figura do profeta Isaías. Nos tempos antigos, quando um rei viajava de uma região para outra, trabalhadores eram enviados à frente de sua comitiva para preparar o caminho, limpando-o de árvores, pedras e buracos para que o rei pudesse passar. Da mesma forma, quando Jesus, o Rei do Céu, estava para chegar, João Batista foi enviado para preparar o caminho, anunciando ao povo e chamando-o ao arrependimento por seus pecados. Enquanto respondia aos mensageiros de Jerusalém, João viu Jesus à margem do rio, apontando para ele, exclamou: no meio de vós está quem não conheceis, aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. O povo ficou profundamente tocado. O Messias estava entre eles. Olhavam ao redor, ansiosos para encontrar aquele a quem João se referia, mas Jesus misturou-se à multidão e não puderam vê-lo. No dia seguinte, João avistou Jesus novamente, apontando para ele, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então mencionou o sinal que viu no batismo de Cristo, quando o Espírito desceu do céu como uma pomba e pousou sobre ele. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Com temor e admiração, os ouvintes olharam para Jesus e questionaram entre si se ele era o Cristo. Perceberam que Jesus não apresentava aparência de riqueza ou grandeza mundana. Suas vestes eram modestas, típicas do povo pobre. Seu rosto, pálido e cansado, evocava compaixão, e sua expressão mostrava dignidade e poder. No entanto, os mensageiros de Jerusalém não se sentiram atraídos pelo Salvador, pois João não lhes disse o que desejavam ouvir. Eles esperavam o Messias como um grande conquistador. Desapontados,
afastaram-se de Jesus. 2 dos discípulos de João, que estavam ali, imediatamente o seguiram. Eles ouviram seus ensinamentos e tornaram-se seus discípulos. Um deles era André, que logo trouxe seu irmão Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. No dia seguinte, enquanto se dirigiam a Galiléia, Cristo chamou o outro discípulo, Filipe, que, assim que conheceu o Salvador, trouxe seu amigo. Assim começou a grande obra de Cristo na terra, chamando os discípulos um a um. O primeiro trouxe seu irmão, o segundo, seu amigo. Esse é o exemplo que todo seguidor de Cristo deve seguir. Assim que conhecer Jesus, deve compartilhar com os outros sobre o precioso amigo que encontrou. Este é um trabalho que todos podem fazer, independentemente da idade. Na Galiléia, Cristo e seus discípulos foram a uma festa, onde seu maravilhoso poder se manifestou para a felicidade de todos os convidados. Era costume naquele país servir vinho em tais ocasiões, e antes que a festa terminasse, o suprimento de vinho se esgotou. Deixar acabar o vinho em uma festa era considerado uma grande falta de hospitalidade e um vexame. Maria o alertou do ocorrido. Então Cristo pediu que os servos enchessem 6 grandes talhas de pedra com água. Ao invés de água, as talhas se transformaram em vinho, um vinho muito melhor do que o que havia sido servido antes, e havia suficiente para todos. Após realizar o milagre, Jesus deixou o local discretamente, e os convidados não perceberam seu ato até que ele já havia desaparecido. Certa vez, enquanto passava por Samaria, Jesus sentou-se à beira de um poço para descansar. Quando uma mulher veio retirar água, ele pediu-lhe que lhe desse de beber. A mulher se surpreendeu, pois sabia o quanto os judeus desprezavam os samaritanos. Jesus então declarou que, se ela desejasse, ele lhe daria água viva. Essa afirmação a surpreendeu ainda mais. Ele continuou: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte jorrando para a vida eterna. A água viva simboliza o Espírito Santo. Assim como o viajante sedento precisa de água, nós também necessitamos do Espírito de Deus em nossos corações. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Durante seu ministério, Jesus visitou Nazaré 2 vezes. Na primeira, foi à sinagoga em um sábado, onde leu a profecia de Isaías que falava sobre a obra do Messias, a qual incluía pregar as boas novas aos pobres, confortar os abatidos, dar visão aos cegos e curar os enfermos. Em seguida, declarou que essa profecia se cumpria naquele dia, referindo-se ao trabalho que estava realizando. Após essa afirmação, os ouvintes lembraram de sua vida anterior como carpinteiro, observando frequentemente na oficina de José. Apesar de seus atos de bondade e misericórdia ao longo de sua vida, não acreditaram que Jesus fosse o Messias. Esse ceticismo abriu espaço para que Satanás influenciasse suas mentes, levando-os a se irar contra o Salvador e a planejar sua morte. Tentaram empurrá-lo para um penhasco, mas anjos o protegeram, permitindo que ele passasse despercebido pela multidão. Em sua segunda visita a Nazaré, o povo não estava mais disposto a acolhê-lo e ele decidiu se afastar, sem intenção de voltar. Entre os judeus, a religião havia se reduzido a meros rituais, distantes do verdadeiro culto a Deus. Eles perderam o poder da palavra e tentaram preencher esse vazio com cerimônias e tradições que haviam criado. Somente o sangue de Cristo poderia purificar o pecado, e somente seu poder poderia libertar o homem do pecado. Entretanto, os judeus confiavam em suas próprias obras e rituais, considerando-se justos e dignos de um lugar no reino de Deus. Suas esperanças estavam voltadas às grandezas mundanas, almejando riquezas e poder como recompensa por sua aparente piedade. Esperavam que o reino do Messias fosse estabelecido na terra, com ele reinando como um grande príncipe. Jesus sabia que essas expectativas seriam frustradas, pois vinha para ensinar algo muito mais profundo do que buscavam. Seu objetivo era restaurar o verdadeiro culto a Deus, trazendo uma religião baseada na pureza do coração, que se refletiria em vidas retas e em caráter santo. Os discípulos de Cristo, influenciados pelos ensinamentos dos rabinos, foram os primeiros a receber as lições de Jesus. Assim, começaram a ouvir o Sermão da Montanha, cujos ensinamentos soaram estranhos e novos. Por isso, Jesus os repetiu diversas vezes. Certa vez, um doutor da lei se aproximou e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei?
Como a interpretas? O homem respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, forças e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Contudo, ao invés de se arrepender, ele buscou uma justificativa para seu egoísmo e perguntou: Quem é o meu próximo? Sacerdotes e rabinos frequentemente discutiam essa questão, não considerando os pobres e ignorantes como próximos e não lhes mostrando bondade. Jesus, em vez de participar dessas discussões, respondeu com uma parábola sobre o bom samaritano, enfatizando que qualquer pessoa que necessitasse de ajuda é nosso próximo, e devemos tratá-las como gostaríamos de ser tratados. Jesus guardou o sábado e ensinou a seus discípulos a fazer o mesmo. Ele sabia como o dia de descanso deveria ser observado, pois o santificou. Os mestres judeus, no entanto, criaram inúmeras regras sobre a observância do sábado e queriam que todos seguissem suas tradições. Assim, vigiavam Jesus para ver se ele as cumpriria. Em um sábado, enquanto Cristo e os discípulos voltavam da sinagoga, atravessaram um campo de cereais. Já era tarde e estavam com fome, por isso colheram algumas espigas e comeram os grãos. Em qualquer outro dia, isso seria permitido, mas no sábado, não. Os inimigos de Cristo viram o que os discípulos fizeram e disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Jesus defendeu seus discípulos, lembrando a eles que Davi, quando estava necessitado, comeu os pães da proposição do tabernáculo e os deu aos seus seguidores famintos. Se era permitido a Davi, quanto mais aos discípulos colher grãos por estarem com fome. O sábado foi feito para beneficiar as pessoas, não para ser um fardo, e para proporcionar descanso e paz. Por isso, Jesus afirmou que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aqueles que o acusaram de abolir a lei, respondeu: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim cumprir. Quando Jesus foi batizado por João, este questionou por que ele não seguia as tradições judaicas, mas isso não afetava Jesus, que observava o sábado conforme a vontade de Deus. O Salvador se autodenominou o bom pastor, e os discípulos eram seu rebanho. Ele disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Durante sua passagem pela terra, Jesus demonstrou seu poder de salvar até mesmo aqueles que estavam muito distantes. Ao curar doenças, mostrou que podia limpar o pecado do coração. Ele fez o coxo andar, o surdo ouvir e o cego ver. Purificou leprosos e curou paralíticos e enfermos de toda sorte. Por sua palavra, até os demônios eram expulsos. Os que presenciavam seus milagres ficavam maravilhados, questionando: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos, e eles saem. O Salvador também ressuscitou mortos, como o filho da viúva de Naim. Quando o cortejo fúnebre levava o corpo para o sepultamento, Jesus encontrou o luto, tomando o jovem pela mão, o fez levantar-se, devolvendo-o à sua mãe. Os presentes voltaram para casa em alegria, louvando a Deus. Jesus também ressuscitou a filha de Jairo e Lázaro, que havia estado morto e sepultado por 4 dias. Durante seu ministério terreno, Jesus realizou obras maravilhosas, que definiu em resposta a João Batista. Este, preso e desanimado, enviou discípulos para perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias. Quando chegaram, encontraram Jesus curando muitos doentes. Ele, então, disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Assim, por 3 anos e meio, Jesus andou fazendo o bem. Chegou, porém, o momento de concluir seu ministério e subir a Jerusalém, onde seria traído, condenado e morto, cumprindo suas próprias palavras. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Enquanto Jesus se aproximava de Jerusalém para as festividades da Páscoa, uma grande multidão também se dirigia ao local para participar desse evento significativo. Ao seu comando, 2 discípulos trouxeram um jumentinho para que ele pudesse montar e entrar na cidade. Colocaram suas vestes sobre o dorso do animal, ajudando o mestre a montá-lo. Assim que ele se acomodou, um clamor de triunfo ecoou no ar. A multidão aclamava o Rei e Messias. Mais de 500 anos antes, um profeta havia predito essa cena. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei,
justo e salvador, humilde e montado em um jumentinho cria de jumenta. A multidão, sempre crescente, estava cheia de alegria e entusiasmo. Embora não pudesse oferecer presentes valiosos, espalhavam suas túnicas pelo caminho como um tapete para Jesus passar. Também colhiam belos ramos de oliveira e palmeira para adornar a passagem, acreditando que ele era aquele que deveria assumir o trono de Davi em Jerusalém. O Salvador nunca permitirá que seus seguidores lhe prestassem homenagens reais, mas naquela ocasião desejava se revelar ao mundo como seu Redentor. O Filho de Deus estava prestes a se tornar um sacrifício pelos pecados da humanidade, e sua Igreja, ao longo dos tempos, deveria fazer de sua morte um tema de profundo estudo e reflexão. Assim, era necessário que todos os olhares estivessem voltados para ele. Após um momento tão grandioso, a crucificação e a morte de Jesus nunca poderiam ser ignoradas. Era um desígnio de Deus que cada evento dos últimos dias da vida do Salvador fosse tão marcante que nenhum poder poderia apagar sua memória. Na grande multidão que cercava Jesus, havia evidências de seu poder de realizar milagres. Os cegos a quem ele devolvera a visão abriam caminho, os mudos cujas línguas ele soltou exclamavam em altos brados de louvor, e os inválidos que ele curou saltavam de alegria, apressando-se em colher ramos de palmeira. A multidão que seguia o Salvador a Jerusalém, à medida que mais pessoas se juntavam, era contagiada pela inspiração do momento, ecoando gritos de alegria de colina em colina e de vale em vale. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Muitos fariseus, presentes naquela cena, sentiam-se irritados, pois percebiam que estavam perdendo o controle sobre o povo. Tentaram silenciar a multidão usando toda a sua autoridade, mas suas ordens e ameaças apenas aumentaram o entusiasmo do povo. Sentindo que não podiam controlar a multidão, abriram caminho até Jesus e lhe disseram: Mestre, repreende os teus discípulos, alegando que tais aglomerações eram ilegais e proibidas pelas autoridades. Jesus respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, até as pedras clamarão. Essa cena de triunfo era um desígnio de Deus, pois havia sido predita pelos profetas, e nenhum poder terreno poderia impedi-la. A obra de Deus sempre seguirá em frente, apesar das tentativas humanas de detê-la ou destruí-la. Quando a multidão alcançou o alto da colina, Jerusalém se apresentou em todo o seu esplendor. Ao vislumbrar a beleza da cidade, o povo conteve os gritos. Todos os olhares se fixaram em Jesus, esperando ver nele a mesma expressão de admiração que sentiam. No entanto, ele se deteve e uma nuvem de tristeza envolveu seu semblante. A multidão, atônita, observou-o chorar copiosamente. Ninguém compreendia a aflição do mestre, mas ele chorava porque a cidade estava condenada à destruição. Jerusalém havia sido a filha de seu cuidado, e seu coração se enchia de angústia ao perceber que em breve a cidade ficaria desolada. Se seus habitantes tivessem escutado os ensinamentos de Cristo e o recebido como Salvador, Jerusalém teria permanecido eternamente como a rainha dos reinos, livre com a força concedida por Deus. Nenhum exército armado guardaria seus portões, e nenhuma bandeira romana tremularia em suas torres. O estandarte da paz teria sido levado a todas as nações, e Jerusalém teria sido a glória de Deus. Contudo, os judeus rejeitaram seu Salvador e estavam prestes a crucificar seu rei. Quando o sol se pusesse naquele dia e a noite caísse, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. No dia seguinte, Jesus entrou no templo. 3 anos antes, ele havia encontrado homens vendendo e comprando no átrio externo e os havia repreendido, expulsando-os. Agora, ao retornar, encontrou o mesmo comércio. O átrio estava cheio de bois, ovelhas e aves que eram vendidos aos que desejavam oferecer sacrifícios por seus pecados. Os que se ocupavam desse comércio praticavam extorsão e roubo de toda espécie, e a balbúrdia do lado de fora perturbava gravemente os adoradores. Cristo parou na escadaria e lançou um olhar penetrante sobre o átrio. Todos os olhares se voltaram para ele. O vozerio das pessoas e o mugido dos animais cessaram, e todos observavam o Filho de Deus, atônitos e temerosos. Nesse instante, a divindade irrompeu através da humanidade, conferindo a Jesus um poder e glória que jamais se manifestaram antes. O silêncio tornou-se quase insuportável. Finalmente, ele falou em voz clara e com tal poder que fez as pessoas estremecerem como em uma tempestade. Está escrito: A minha casa será casa de oração,
mas vós a transformastes em covil de salteadores. Ao voltarem cautelosamente para o templo, os principais e sacerdotes encontraram homens, mulheres e crianças louvando a Deus. Viram os doentes curados, os cegos recuperando a visão, os surdos ouvindo e os coxos saltando de alegria. As crianças lideravam as expressões de louvor, repetindo os cânticos do dia anterior e agitando ramos de palmeira em homenagem a Jesus. O templo ressoava com as exclamações: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Os líderes tentaram silenciar os gritos de alegria das crianças, mas elas não podiam se calar, pois todos estavam tomados por uma felicidade indescritível pelas maravilhas que Jesus realizará entre eles. Então, dirigiram-se a Jesus, esperando que ele ordenasse silêncio. Ouves o que estes dizem? Questionaram. E Jesus respondeu: Sim, nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa na ocasião em que foram libertados da escravidão no Egito. Agora, chegará o tempo em que Jesus deveria comemorar a festividade com seus discípulos. Ele pediu a Pedro e João que encontrassem um local e preparassem a ceia da Páscoa. Centenas de pessoas chegavam a Jerusalém para a celebração, e os moradores da cidade se dispunham a ceder um cômodo de suas casas para os visitantes realizarem suas comemorações. O Salvador instruíra Pedro e João a seguirem um homem que carregava um cântaro de água. Ao encontrá-lo, deveriam acompanhá-lo até a casa em que entrasse e informar ao dono: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos. Esse homem, então, mostraria uma sala espaçosa no andar superior da casa, provida de tudo o que precisavam, onde deveriam preparar a ceia pascal. Tudo ocorreu conforme as instruções de Jesus. Na hora da ceia, os discípulos estavam a sós com Jesus. Em outras ocasiões, quando a festa foi comemorada em companhia do Mestre, havia sempre grande alegria. Agora, porém, Jesus estava com o espírito atribulado. Finalmente, disse-lhes, com a voz embargada pela tristeza: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tomando um cálice de vinho não fermentado da mesa, ele disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, doravante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos, sendo também a última Páscoa a ser celebrada na terra. O sacrifício do Cordeiro deveria ensinar às pessoas que um dia Cristo, o Cordeiro de Deus, viria para morrer pelos pecados do mundo. Assim, com sua morte, não haveria mais necessidade de imolar cordeiros. Durante a celebração pascal, passavam em sua mente as cenas de seu último e grande sacrifício. Ele se encontrava agora à sombra da cruz, e a dor lhe torturava o coração. Viu diante de si toda a angústia que deveria sofrer, conhecendo a ingratidão e a traição que estava por vir. E, embora soubesse de tudo isso, não pensava em si, mas sim no bem-estar de seus seguidores. Tomando o pão, ele o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em seguida, tomou o cálice, após dar graças, o passou aos discípulos, que também o tomaram, dizendo: Este é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ao fazer isso, ele instituiu a celebração da ceia do Senhor, estabelecendo-a como um meio de recordar sua morte e o imenso amor que nutre por seus seguidores. Como os hebreus celebravam a Páscoa em lembrança da libertação da escravidão no Egito, assim também os seguidores de Jesus deveriam celebrar a ceia do Senhor em recordação de sua morte. Jesus sabia que um dos 12 discípulos o trairia, e que em breve, diante da multidão, ele mesmo seria traído. Essa traição encheu seu coração de tristeza. Os discípulos se questionaram entre si quem poderia ser o traidor. O coração deles estava repleto de angústia e ansiedade. Eles não podiam crer que um dos 12, aquele que desfrutou da mesma comunhão e dos mesmos privilégios, pudesse ter tal conduta. Então, sentaram-se à mesa, e o Salvador começou a explicar-lhes a grandeza de sua obra e a razão de seu sofrimento. Nesse momento, um dos discípulos que estava próximo, recostado no peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus lhe respondeu: Aquele a quem eu der o pedaço de pão, e este o molho. Assim que fez isso, entregou o pão ao traidor, que, por sua vez, estava envenenado pela avareza e ambição. Quando Judas tomou o pão,
ficou consumido de angústia. As palavras de Jesus ecoaram em sua mente, e o arrependimento começou a tomar conta de seu coração. Por outro lado, um misto de amor e tristeza tomou conta de Jesus, que o amava incondicionalmente, mesmo sabendo que ele o trairia. À medida que Judas deixava a sala, o ambiente ficou pesado. O resto dos discípulos não entendia a razão da sua saída, e Jesus anunciou: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e imediatamente o glorificará. A comunicação entre Jesus e seus discípulos estava prestes a ser interrompida, e ele queria confortá-los antes que a tormenta se abatesse sobre eles. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim. E, como eu disse aos judeus, digo agora a vós: para onde eu vou não podeis ir. O que ele queria dizer é que a morte estava se aproximando, e ele logo estaria separado deles. Jesus estava tão apreensivo em relação a seus discípulos, desejando que entendessem a grandeza de sua obra. Eles não tinham compreendido totalmente a profundidade de sua mensagem e estavam prestes a perder seu melhor amigo. Contudo, no momento mais sombrio, Jesus não os abandonou. Sua compaixão e amor permaneciam como seu principal foco. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Um outro problema surgiu na festa. A responsabilidade de lavar os pés dos convidados recaiu sobre o servo. Mas, naquela ocasião, todos os preparativos estavam prontos, havia um vaso de água, uma bacia e uma toalha para o ritual de lavar os pés, exceto pela ausência de um servo. Assim, os discípulos deveriam assumir essa tarefa de servir. No entanto, não estavam dispostos a desempenhar o papel de servos, relutando em realizar até mesmo tarefas simples como lavar os utensílios em silêncio. Jesus aguardou para ver a atitude deles, mas, ao perceber a hesitação, levantou-se, cingiu-se com a toalha, despejou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Embora estivesse ferido pela discórdia entre eles, não os repreendeu com palavras duras. Ao invés disso, expressou seu amor agindo como servo. Ao finalizar, perguntou: compreendeis o que vos fiz? E prosseguiu: vós me chamais de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Se eu, sendo o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, também devem fazer o mesmo uns pelos outros. Dei-vos o exemplo para que façais como eu fiz. Jesus ensinou que deveriam servir uns aos outros em vez de buscar posições elevadas. O Salvador veio ao mundo para servir, dedicando-se a ajudar e salvar os necessitados e os pecadores, e ele desejava que fizessem o mesmo. Os discípulos se sentiram envergonhados por seu ciúme e egoísmo, e seus corações foram tocados pelo amor que sentiam por Jesus e pelos irmãos. Assim, estavam finalmente prontos para ouvir os ensinamentos de Cristo. Enquanto estavam em silêncio à mesa, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Assim como o pão foi partido e o vinho foi compartilhado, o corpo de Jesus foi entregue e seu sangue foi derramado por nós. Ao comer o pão e beber o vinho, demonstramos nossa crença nesse sacrifício, expressamos arrependimento por nossos pecados e aceitamos Cristo como nosso Salvador. Durante a ceia, os discípulos perceberam a dor que Jesus estava enfrentando, e uma tristeza pairou sobre todos, que comeram em silêncio. Jesus então declarou: em verdade vos digo, um de vocês me trairá. Os discípulos ficaram surpresos e entristecidos com essa revelação, e começaram a examinar seus corações, perguntando um a um: porventura sou eu, Senhor? Somente Judas permaneceu em silêncio. Essa falta de resposta fez com que todos os olhares se voltassem para ele, e percebendo que estava sendo observado, Judas perguntou: acaso sou eu, mestre? Jesus, em tom solene, respondeu: tu disseste. Jesus havia lavado os pés de Judas, mas isso não fez com que ele amasse mais o mestre. Ao contrário, ele se sentiu aborrecido por Cristo ter agido como um servo. A certeza de que Jesus não seria um rei fez com que Judas se tornasse mais decidido em sua traição. Ao perceber que seus planos haviam sido descobertos,
Levantou-se furioso e rapidamente deixou a sala para executar seu plano maligno. A saída de Judas trouxe alívio para os que permaneceram, e o semblante de Jesus se iluminou, dissipando a nuvem de tristeza. Então, Cristo conversou com os discípulos por um tempo, dizendo que iria para a casa de seu Pai, onde prepararia um lugar para eles e prometeu voltar para levá-los consigo. Além disso, prometeu enviar o Espírito Santo para ser o mestre e consolador deles, instruindo-os a orar em seu nome, garantindo que suas orações seriam atendidas. Jesus orou por eles, pedindo a Deus que os livrasse do mal e que se amassem uns aos outros, assim como ele os amava. Ele também orou por todos nós, assim como orou pelos discípulos, dizendo: Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que crerão em mim através da palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A vida do Salvador na terra foi marcada pela dedicação à oração. Ele passava muitas horas em comunhão com Deus, e frequentemente suas orações sinceras subiam ao trono celestial, buscando a sabedoria e a força necessárias para sua missão e proteção contra as tentações de Satanás. Depois de compartilhar a Páscoa com os discípulos, Jesus foi com eles ao jardim do Getsêmani, onde costumava orar. Durante a caminhada, conversou e ensinou, mas ao se aproximar do jardim, sua atitude tornou-se estranhamente silenciosa. Durante toda a sua vida, Jesus estivera em comunhão com o Pai. O Espírito de Deus era seu guia e apoio constante em todas as suas obras, e sempre glorificou o Pai, afirmando: Eu nada posso fazer de mim mesmo. A terrível noite de agonia começou quando se aproximou do jardim. Parecia que a presença de Deus, que até então o sustentara, não o acompanhava mais. Ele começou a sentir o que significava estar separado do Pai, pois deveria carregar sobre si os pecados do mundo. E quando esses pecados foram impostos a ele, parecia mais do que podia suportar. A culpa do pecado era tão intensa que ele foi tentado a pensar que Deus não o amava mais. Ao sentir a imensa aversão de Deus ao pecado, exclamou: A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus deixou os discípulos próximos à entrada do jardim, exceto Pedro, Tiago e João, que o acompanhavam no horto, sendo eles seus discípulos mais sinceros e companheiros mais chegados. No entanto, não podia suportar que testemunhassem sua intensa angústia. Então disse: Ficai aqui e vigiai comigo. Ele se afastou alguns passos e prostrou-se no chão, sentindo que o peso do pecado o separava do Pai. Diante de um abismo tão grande e negro, Cristo não sofria por seus próprios pecados, mas pelos pecados do mundo, experimentando a desaprovação de Deus em relação ao pecado, como um pecador faria no grande dia do juízo. Em sua agonia, Cristo agarrou-se ao chão frio, seus lábios pálidos orando: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Durante uma hora, Cristo suportou sozinho aquela terrível angústia. Então, foi até os discípulos, ansioso por uma palavra de conforto, mas não encontrou nenhuma simpatia, pois eles estavam dormindo. Ao acordarem com sua voz, mal o reconheceram, pois a aflição havia mudado a expressão de seu rosto. Dirigindo-se a Pedro, perguntou: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. Antes de irem ao jardim, Cristo havia alertado os discípulos que todos se escandalizariam, mas eles, com veemência, garantiram que iriam com Jesus à prisão e à morte. O pobre e autoconfiante Pedro, cheio de determinação, disse que, mesmo que todos se escandalizassem, ele jamais faria isso. Os discípulos confiavam em si mesmos, sem buscar o poderoso ajudador, como Cristo lhes havia aconselhado. O amado João, que costumava reclinar-se no peito de Jesus, também dormia. A afeição que sentia pelo Mestre deveria mantê-lo acordado, e suas orações fervorosas deveriam ter se unido às de Cristo naquele momento de intensa aflição. O Redentor havia passado noites inteiras orando por seus discípulos, para que sua fé não vacilasse no momento da provação, mas eles não puderam vigiar nem mesmo por uma hora. Se Jesus estivesse agora questionando Tiago e João: Poderias beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Eles não teriam respondido de forma tão imediata: Sim, podemos.
O coração do Salvador se encheu de compaixão e simpatia ao contemplar a fraqueza de seus discípulos. Ele temia que não suportassem as dificuldades que seu sofrimento e morte lhes trariam. Contudo, não os censurou por suas fragilidades. Pensou nas provas que enfrentaria e disse: Vigiai e orai para que não entreis em tentação, mostrando bondade ao desculpar a falha deles, afirmando: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que exemplo de ternura e amor compassivo o Salvador nos ofereceu. Mais uma vez, uma angústia insuportável o dominou. Exausto e no limite de suas forças, ele cambaleou de volta ao local onde antes havia orado e suplicou ao céu: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A agonia causada por essa súplica fez com que gotas de sangue descessem de seus poros. Novamente, ele buscou os discípulos, desejando encontrar conforto e compreensão, mas mais uma vez os encontrou dormindo. Pela terceira vez, ele retornou ao local de oração. Um terror e uma escuridão profunda invadiram sua alma, pois não sentia a presença do Pai. Ele temia que, em sua natureza humana, não pudesse resistir à dura prova. Pela terceira vez, repetiu a mesma oração: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O Salvador caiu, desfalecido, ao solo. Não havia nenhum discípulo ali para confortá-lo, erguer sua cabeça com ternura ou suavizar seu rosto marcado pelo sofrimento. Cristo estava completamente só. Um poderoso anjo desceu do céu para consolar-lhe. O rosto do Salvador, manchado de sangue, agora refletia a paz celestial. Ele suportou o que nenhum ser humano poderia suportar, experimentando a agonia da morte em lugar de cada pecador. Mais uma vez, procurou os discípulos e os encontrou dormindo. Se eles tivessem permanecido acordados, vigiando e orando com o Salvador, teriam recebido forças para suportar a prova que os aguardava. Perdendo essa oportunidade, não tiveram a força necessária no momento de necessidade. Olhando-os com tristeza, Cristo disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ele ainda falava quando os passos da multidão se aproximaram em sua busca. Voltando-se para os discípulos, disse: Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nenhum traço de seus recentes sofrimentos podia ser percebido quando o Salvador se adiantou para encontrar seu traidor. Colocando-se à frente dos discípulos, perguntou à multidão: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Sou eu. A multidão questionou novamente: A quem buscais? Ele repetiu: Sou eu. E acrescentou: Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Nesse momento de provação, os pensamentos de Cristo se voltaram para seus amados discípulos. Ele não queria que sofressem, mesmo tendo que enfrentar a prisão e a morte. Judas, o traidor, não se esqueceu do papel que tinha a desempenhar. Aproximou-se e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, para que vieste? E com uma voz trêmula acrescentou: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Essas palavras afetuosas deveriam tocar o coração de Judas, mas parece que toda a ternura e dignidade haviam sido abandonadas. Agora, ele estava sob o domínio de Satanás, colocando-se arrogante ao lado de Jesus, sem se envergonhar de entregá-lo à multidão cruel. Cristo não recusou o beijo do traidor. Com isso, ele nos deu um exemplo de tolerância, amor e simpatia. Se somos seus discípulos, devemos tratar nossos inimigos como ele tratou Judas. Em seguida, prenderam e amarraram suas mãos, que sempre estiveram ocupadas em fazer o bem. Os discípulos não acreditavam que Jesus consentiria em ser preso. Estavam certos de que o poder que havia derrubado a multidão era suficiente para libertar o mestre. Ficaram desapontados e indignados ao ver as mãos de seu amado mestre serem amarradas. Furioso, Pedro puxou sua espada e, brandindo-a, cortou a orelha do servo do sacerdote. Ao ver o que Pedro fizera, Jesus, com as mãos firmemente seguradas pelos soldados romanos, disse: Deixai, basta. Em seguida, tocou a orelha ferida e ela se curou instantaneamente. Então disse a Pedro: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai,
e ele me enviaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Como, então, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Voltando-se para os sacerdotes e capitães do templo que estavam na multidão, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes para me prender como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Quando os discípulos perceberam que o Salvador não fazia esforço para escapar dos inimigos, começaram a se sentir culpados por isso, compreendendo sua rendição àquela multidão, aterrorizados, abandonaram-no e fugiram. Cristo já havia predito essa cena de abandono ao dizer: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus foi levado do jardim do Getsêmani, cercado pela multidão que o vaiava. Ele se movia com dificuldade, pois suas mãos estavam fortemente atadas e os soldados o guardavam de perto. Primeiro, foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote, cujo cargo fora ocupado por seu genro, Caifás. O ímpio Anás queria ser o primeiro a ver Jesus preso e obter dele provas que o levassem à condenação. Com essa intenção, interrogou o Salvador sobre seus discípulos e ensinamentos. Cristo respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, ensinei em sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Voltando-se para o interrogador, disse: Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Os próprios sacerdotes tinham enviado espiões para observar Cristo e relatar cada palavra que dizia. Através deles, sabiam tudo o que Cristo ensinava e fazia em cada reunião. Os espiões tentavam pegá-lo em suas próprias palavras para que, assim, pudessem condená-lo. Por isso, o Salvador disse: Pergunta aos que ouviram, dirigi-vos aos vossos espiões. Eles ouviram o que eu disse e podem contar-vos a respeito dos meus ensinos. As palavras de Jesus foram tão penetrantes e diretas que o sacerdote sentiu que seu prisioneiro conhecia suas intenções. Um dos servos de Anás, no entanto, sentindo que seu mestre não havia sido tratado com o devido respeito, bateu no rosto de Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote. Jesus respondeu: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus poderia ter convocado legiões de anjos celestiais para vir em seu auxílio, mas fazia parte de sua missão suportar em sua humanidade todas as ofensas e insultos que os homens pudessem acumular sobre ele. Após ser levado da casa de Anás ao palácio de Caifás, o Salvador aguardava para ser interrogado pelo Sinédrio. Enquanto os membros eram convocados, Anás e Caifás tentaram interrogá-lo novamente, mas não conseguiram obter vantagens em suas perguntas. Quando todos estavam reunidos, Caifás assumiu a presidência, cercado pelos juízes, enquanto os soldados romanos mantinham vigilância sobre Jesus. Atrás deles, uma multidão se preparava para acusá-lo. Caifás então ordenou que Jesus realizasse um de seus milagres, mas o Salvador permaneceu em silêncio, não demonstrando qualquer reação. Naquele período, os judeus estavam sob o domínio romano e não tinham autoridade para condenar alguém à morte. O Sinédrio apenas examinava o prisioneiro e transferia o julgamento para que as autoridades romanas o ratificassem. Para cumprir seu perverso objetivo, precisavam encontrar uma acusação contra o Salvador que fosse considerada um crime pelo governador romano. Tinham certeza de que possuíam evidências suficientes de que Cristo havia se oposto a diversas tradições e ordenanças judaicas. Era fácil provar que ele denunciou os sacerdotes e escribas, chamando-os de hipócritas e assassinos. Contudo, isso não era motivo para condenação perante os romanos, pois eles também desprezavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações foram feitas contra Jesus, mas ou as testemunhas não concordavam ou os depoimentos eram de tal natureza que não seriam aceitos pelos romanos. Tentaram fazê-lo responder às acusações, mas ele parecia não ouvir. O silêncio de Cristo naquele momento já havia sido predito pelo profeta Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Os sacerdotes começaram a temer que não conseguissem apresentar provas convincentes que levassem Cristo diante de Pôncio Pilatos. Sentiam que uma última tentativa era necessária. O sumo sacerdote,
apontando a mão para o céu, dirigiu-se a Jesus em um solene juramento. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas: és tu o Cristo, o Filho de Deus. O Salvador nunca negou sua missão ou sua relação com o Pai. Ele podia permanecer em silêncio diante de ofensas, mas sempre falava de forma clara e decisiva quando sua obra ou filiação divina eram questionadas. Todos os olhares se voltaram para ele quando respondeu: tu disseste. Segundo o costume da época, essa resposta significava um sim. Uma luz celestial parecia iluminar seu rosto pálido enquanto acrescentava: entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Com essa declaração, o Salvador apresentou um contraste ao que estava acontecendo, apontando para um tempo em que ele ocuparia a posição de supremo juiz do céu e da terra, sentado no trono do Pai, de cujas sentenças não haveria apelação. Ele trouxe à mente uma visão daquele dia em que, ao invés de sofrer abusos e escárnios da multidão desordeira, viria nas nuvens do céu com poder e grande glória. Legiões de anjos o acompanhariam, e ele pronunciaria a sentença contra seus inimigos, incluindo a mesma multidão que o acusava. Ao Jesus declarar-se Filho de Deus e Juiz do mundo, o sacerdote rasgou suas vestes, horrorizado, levantou as mãos para o céu e exclamou: blasfemou. Que mais precisamos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu de morte. Segundo as leis judaicas, um prisioneiro não poderia ser julgado à noite, portanto, mesmo já condenado, seria necessário um novo julgamento durante o dia. Jesus foi então levado para a sala da guarda, onde sofreu escárnio e abuso por parte dos soldados e da multidão. Ao amanhecer, foi conduzido novamente à presença dos juízes, onde a condenação definitiva foi pronunciada. Uma fúria satânica apoderou-se dos líderes e do povo, que urravam como feras selvagens. Então, voltaram-se contra Cristo, gritando: ele é culpado. Matem-o. Se os soldados romanos não estivessem presentes, certamente o teriam despedaçado. No entanto, a autoridade romana interveio, usando a força das armas para reprimir a violência da multidão. Sacerdotes e príncipes se misturaram à turba, cobriram o Salvador de insultos, vestindo-o com um manto surrado e batendo-lhe no rosto, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem te bateu? Os anjos de Deus registraram fielmente cada insulto, olhar, palavra e ato contra seu amado comandante. Um dia, aqueles homens que escarneceram e agrediram o rosto pálido e sereno de Cristo contemplarão esse mesmo rosto, mais brilhante que o sol, após a condenação pelos juízes do Sinédrio. Cristo foi apresentado a Pôncio Pilatos, o governador romano, para que a sua sentença fosse ratificada e executada. Segundo as leis cerimoniais, os sacerdotes judeus não podiam adentrar a sala de julgamento de Pilatos, pois isso os tornava impuros e os excluía da celebração da Páscoa. Cegos pela sua incredulidade, não percebiam que Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ao rejeitá-lo, a grande festividade perdia seu significado. Quando Pilatos olhou para Jesus, reconheceu nele um homem de aparência nobre e digna. Em seu semblante, não havia sinais de culpa. Voltando-se para os sacerdotes, perguntou: que acusação trazem contra este homem? Os acusadores, que não queriam entrar em detalhes, não estavam preparados para essa questão. Sabiam que não tinham evidências consistentes que justificassem a condenação de Jesus, então convocaram falsas testemunhas que disseram: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo o pagamento de tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Isso era uma falsidade, pois Jesus já havia afirmado que era certo pagar tributo a César. Quando os escribas tentaram armá-lo em um embuste sobre esse assunto, ele respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pilatos não se deixou enganar pelo testemunho das falsas testemunhas. Voltou-se para Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Ao que Jesus respondeu: tu o dizes. Ao ouvir isso, Caifás e os demais que o acompanhavam interpretaram a resposta como um reconhecimento da culpa. Em altos brados, clamaram por sua condenação à morte. Como Jesus não reagiu, Pilatos lhe disse: não respondeste. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, permaneceu em silêncio. Pilatos ficou perplexo, pois não encontrou nenhuma evidência de crime em Jesus e desconfiava dos acusadores.
A dignidade e a compostura de Jesus contrastavam com a agitação e a fúria de seus acusadores, o que impressionou o governador e o fez crer na inocência do Salvador. Desejando ouvir a verdade, chamou Jesus para perto e perguntou: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? A pergunta de Jesus tinha o propósito de levar Pilatos a examinar seu próprio coração. Ele entendeu o significado e sentiu sua alma ser tocada pela convicção. Contudo, logo um sentimento de orgulho o dominou, e ele respondeu: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? A oportunidade de Pilatos para compreender a verdade estava se esvaindo, mas Jesus lhe disse: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, agora, meu reino não é daqui. Pilatos, então, perguntou: Logo, tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos desejava conhecer a verdade. Sua mente estava confusa e ele se sentiu atraído pelas palavras de Cristo. Em busca de respostas, perguntou: Que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Enquanto isso, a multidão do lado de fora se agitou, e os sacerdotes clamavam por uma ação imediata. Pilatos, dirigindo-se ao povo, declarou: Não acho crime algum nele. Essa declaração de um juiz gentil foi uma reprovação contundente à traição e à falsidade dos príncipes de Israel que incriminavam o Salvador. Ao ouvirem a decisão de Pilatos, os sacerdotes e anciãos ficaram furiosos, pois há muito planejavam essa condenação. Quando perceberam a possibilidade de libertação de Jesus, estavam à beira do desespero, agindo de forma descontrolada e irracional, proferindo terríveis ameaças. Acusaram Pilatos de se recusar a condenar alguém que supostamente se insurgira contra César, gritando: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia até aqui. Pilatos não havia considerado a condenação de Jesus, pois tinha certeza de sua inocência. Contudo, ao saber que Cristo era da Galiléia, decidiu enviá-lo a Herodes, o governador da região, que estava em Jerusalém naquele momento. Com isso, Pilatos pensou que poderia transferir a responsabilidade para Herodes. Jesus, já debilitado pela fome e pela exaustão, além de ter sofrido cruel tratamento, foi devolvido aos soldados, sendo arrastado entre insultos e zombarias da multidão. Herodes, que nunca havia encontrado Jesus, desejava vê-lo e testemunhar seus milagres. Quando o Salvador foi trazido à sua presença, a multidão se agitou, gritando diversas coisas e gerando um grande alvoroço. Herodes pediu silêncio, pois queria interrogar o prisioneiro. Comovido e curioso, olhou para o rosto pálido de Jesus e percebeu nele traços de profunda sabedoria e pureza. Assim como Pilatos, estava convencido de que apenas a maldade e a inveja motivavam os judeus a acusá-lo. Herodes, então, exigiu que Jesus realizasse um de seus milagres, prometendo soltá-lo se o fizesse. Mandou trazer pessoas paralíticas e deformadas para que Cristo as curasse. No entanto, Jesus manteve-se impassível, ignorando a ordem de Herodes. Ele, que havia assumido a natureza humana, não faria um milagre apenas para satisfazer a curiosidade ou escapar da dor e humilhação que outros teriam que suportar em situações semelhantes. Os acusadores de Jesus tremeram ao ver Herodes exigir um milagre, pois temiam a manifestação do poder divino que já haviam testemunhado antes. Tal demonstração poderia arruinar seus planos e até mesmo custar-lhes a vida. Por isso, começaram a gritar, atribuindo os milagres de Jesus ao poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aquele que sempre estivera atento aos clamores da miséria humana parecia agora surdo à ordem de Herodes. O coração de quem sempre se comovia com o apelo dos mais necessitados se fechou diante do rei que não reconhecia a necessidade de um salvador. Irado, Herodes voltou-se para a multidão, declarando Jesus um impostor. Seus acusadores, no entanto, sabiam que Jesus não era um impostor, pois haviam presenciado muitos de seus poderosos feitos. Herodes começou a insultar e ridicularizar o Filho de Deus, e ele e sua guarda trataram Jesus com desprezo, colocando sobre ele um manto luxuoso. Herodes, temendo a responsabilidade da condenação, decidiu enviá-lo de volta a Pilatos. Quando os judeus retornaram de Herodes trazendo Jesus de volta ao tribunal,
Pilatos estava irritado e perguntou-lhes o que desejavam que ele fizesse. Recordou que já o havia interrogado e não encontrara culpa alguma nele, e lembrou-lhes as acusações feitas contra ele, mas nenhuma prova convincente foi apresentada para sustentar qualquer uma delas. Como mencionado anteriormente, Herodes também não encontrou razão para condená-lo à morte. Contudo, para apaziguar os acusadores, Pilatos sugeriu que o castigasse e depois o soltasse. Nesse momento, Pilatos demonstrou sua fraqueza. Se sabia que Cristo era inocente, por que mandaria castigá-lo? Ao fazer isso, ele se comprometeu com um erro. Os judeus não esqueceram isso. Durante o julgamento, conseguiram intimidar o governador romano e, agora, aproveitando-se dessa situação, pressionariam até obter a condenação de Jesus. A multidão em alvoroço clamava incessantemente pela vida do prisioneiro. Enquanto hesitava sobre como agir, Pilatos recebeu uma carta de sua esposa que dizia: "Não te envolvas com esse justo, pois hoje em sonho sofri muito por causa dele." Ao ler a mensagem, Pilatos empalideceu, e a multidão, percebendo sua hesitação, aumentou a pressão. Sabia que precisava tomar uma decisão. Era tradição durante a Páscoa libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. Os soldados romanos haviam capturado um criminoso de renome chamado Barrabás, um ladrão e assassino. Então, Pilatos dirigiu-se à multidão e perguntou com seriedade: "A quem quereis que eu solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo?" Porém, toda a multidão gritou: "Fora com este, solta Barrabás." Pilatos ficou emudecido, espantado e desapontado. Ao entregar o julgamento ao povo, perdeu sua dignidade e o controle sobre a multidão, que agora o levava aonde queriam. Ele perguntou: "Que farei, então, de Jesus, chamado Cristo?" E todos responderam: "Seja crucificado." Quando questionou novamente: "Que mal fez ele?" a multidão clamou ainda mais alto: "Seja crucificado." Ao ouvir o grito terrível de "Crucifica-o", o rosto de Pilatos empalideceu. Ele não imaginava tal desfecho. Apesar de ter declarado repetidamente Jesus inocente, o povo insistia em que ele sofresse a mais cruel das mortes. Pilatos fez um último esforço para despertar a compaixão do povo e ordenou que Jesus, já exausto e ferido, fosse açoitado diante de seus acusadores. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, vestindo-o com um manto de púrpura. Aproximaram-se dele, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" e o agrediam com bofetadas, cuspindo nele. Uma mão perversa arrancou a vara que lhe tinham dado e golpeou sua cabeça, fazendo com que os espinhos penetrassem em suas têmporas, enquanto o sangue jorrava de seu rosto e barba. Satanás liderava os soldados em seus abusos, buscando uma forma de vingança ou tentando forçar Jesus a operar um milagre que o livrasse da dor, frustrando assim o plano da salvação. Uma única falha na vida do Cordeiro de Deus tornaria sua oferta imperfeita, resultando no fracasso da redenção da humanidade. Contudo, aquele que poderia comandar as hostes celestiais e convocar legiões de anjos, um único anjo seria suficiente para subjugar a multidão, submeteu-se a todas as ofensas e humilhações com dignidade e humildade. A mansidão e a paciência de Jesus, em contraste com a malícia de seus torturadores, revelavam sua divindade. Profundamente comovido pela paciência e resignação do Salvador, Pilatos decidiu trazer Barrabás à sala do julgamento. Colocou os prisioneiros lado a lado e, apontando para Jesus, declarou solenemente: "Eis o homem. Apresento-vos para que saibais que não encontro crime algum nele." Ali estava o Filho de Deus, vestindo um manto escarlate e a coroa de espinhos, nu até a cintura, exibindo nas costas os vergões cruéis, de onde o sangue escorria livremente. Seu rosto manchado de sangue refletia a completa exaustão e dor, mas nunca pareceu tão belo. Cada traço expressava bondade, resignação e uma terna compaixão pelos seus algozes. Em chocante contraste, estava o outro prisioneiro, cuja expressão revelava seu caráter criminoso. Havia entre os espectadores alguns que simpatizavam com Jesus. Mesmo sacerdotes e príncipes estavam convictos de sua inocência, mas não se manifestaram. Eles induziram a multidão a uma fúria insana, e novamente os sacerdotes, os príncipes e o povo gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Finalmente, exaurido pela crueldade irracional, Pilatos disse ao povo: "Tomai vós outros e crucificai-o, porque não encontro crime algum nele."
Pilatos fez tudo o que pôde para libertar o Salvador. Mas os judeus gritaram: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Essas palavras atingiram Pilatos em seu ponto fraco. Ele já estava sob suspeita do governo romano, e essa notícia seria sua ruína. Percebendo que nada conseguiria e que o tumulto só aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, que fique o caso convosco. Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu com arrogância: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Essas terríveis palavras foram repetidas por sacerdotes e pela multidão, formando uma sentença horrenda sobre si mesmos, uma herança terrível para as gerações futuras. Esse cumprimento se concretizou nas dramáticas cenas da destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos mais tarde. Jesus foi levado ao Calvário apressadamente, cercado por zombarias e insultos da multidão. Ao passar pelo tribunal, colocaram sobre seus ombros feridos a cruz que era destinada a Barrabás. Os 2 ladrões que seriam crucificados com Jesus também carregaram suas cruzes. O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar. Em sua exaustão e sofrimento, ele andou apenas alguns passos e caiu desmaiado sob o peso da cruz. Quando recuperou a consciência, a cruz foi novamente colocada sobre seus ombros, mas ele cambaleou mais alguns passos e caiu outra vez sem sentidos. Os soldados, percebendo que era impossível para ele carregar aquele fardo, ficaram perplexos, sem saber quem deveria levá-lo. Nesse momento, apareceu casualmente Simão, um cireneu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. A mãe de Jesus o seguia naquela jornada terrível até o Calvário. Ao vê-lo, exausto sob o peso da cruz, seu coração ansiava por ajudá-lo, mas esse privilégio lhe foi negado. O Salvador não soltou um gemido. Seu rosto pálido e sereno estava coberto de suor. Os discípulos haviam fugido daquela cena horrenda. Ele enfrentou tudo sozinho, e de todos os povos, nenhum homem estava ao seu lado. Enquanto os soldados realizavam suas tarefas, a mente de Jesus desviou-se de seu sofrimento e concentrou-se na terrível recompensa que aguardava seus perseguidores. Tendo compaixão pela ignorância deles, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, Cristo conquistou o direito de se tornar o intercessor entre os homens e Deus. Essa oração abrangia o mundo todo, incluindo cada pecador que existiu ou que viria a existir, desde o princípio até a consumação dos séculos. Logo após crucificá-lo, homens fortes ergueram o madeiro e o fincaram violentamente no chão, causando intenso sofrimento ao Filho de Deus. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico, que mandou fixar acima da cruz para que todos pudessem ler: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os soldados se repartiram as vestes de Jesus, mas como sua túnica era feita de uma única peça, entraram em disputa por ela. Finalmente, decidiram lançar sorte para determinar quem ficaria com a túnica. Esse acontecimento já havia sido profetizado nas Escrituras: cães me cercam, uma turba de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Assim que Jesus foi elevado na cruz, uma cena aterradora se desenrolou. Sacerdotes, príncipes e escribas uniram-se à multidão, zombando e insultando o Filho de Deus, que agonizava, dizendo: se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Ele salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se é Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Que Deus o livre agora, se de fato o quer bem, pois disse: sou filho de Deus. Ao oferecer sua vida preciosa, Cristo não teve a alegria do triunfo para confortá-lo. Seu coração estava oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Contudo, não era o medo da morte que causava seu sofrimento, mas o peso esmagador do pecado do mundo, que o separava do amor de seu Pai. Isso foi o que quebrou o coração do Salvador a ponto de levar à sua morte antes do tempo previsto. Cristo experimentou a angústia que os pecadores sentirão ao reconhecerem sua culpa e perceberem que estão eternamente excluídos da paz e da alegria celestial. A própria natureza reagiu àquela cena. O sol, que havia brilhado até meio-dia, apagou sua luz. Repentinamente, tudo ao redor da cruz ficou envolto em trevas, como se fosse a hora mais escura da noite. Essa escuridão sobrenatural durou 3 horas completas. Um terror indescritível apoderou-se da multidão.
As zombarias e maldições cessaram, e homens, mulheres e crianças caíram ao chão, aterrorizados. As trevas se dissiparam, mas ainda envolviam o Salvador como um manto. Raios flamejantes pareciam atingi-lo enquanto estava pendurado na cruz. Foi então que ele exclamou, em um grito desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto as trevas cobriam Jerusalém e as planícies da Judéia, todos os olhares se voltaram para a cidade condenada, observando os raios ameaçadores da ira de Deus sendo lançados contra ela. De repente, a escuridão sobre a cruz se desfez, com uma voz clara e poderosa que parecia ressoar por toda a criação. Jesus exclamou: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Após curvar a cabeça sobre o peito, ele expirou. Mais uma vez, as trevas desceram sobre a terra, e um estrondo ensurdecedor, como um poderoso trovão, foi acompanhado por um terremoto. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, um novo e vivo caminho se abriu, destinado tanto a judeus quanto a gentios. Os anjos se alegraram ao ouvir o Salvador declarar: Está consumado. O grande plano da redenção havia sido cumprido por meio de uma vida de obediência, permitindo que os filhos de Adão fossem finalmente exaltados à presença de Deus. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava perdido. O Salvador foi condenado por um crime contra o governo romano. Aqueles que eram executados por tal motivo eram sepultados em locais reservados para criminosos. João, o discípulo amado, tremeu ao imaginar que o corpo de seu querido mestre pudesse ser levado pelos insensíveis soldados romanos e enterrado em um lugar de desonra. No entanto, ele não podia impedir isso e não tinha influência sobre Pilatos. Nesse momento de indecisão, Nicodemos e José de Arimateia, homens ricos e influentes, foram ajudar os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos, e decidiram que o Salvador receberia um sepultamento digno. José foi à presença de Pilatos e, corajosamente, pediu o corpo de Jesus. Depois de confirmar que Jesus estava realmente morto, Pilatos concedeu seu pedido. Com delicadeza e reverência, removeram o corpo de Cristo da cruz. Lágrimas de compaixão fluíam ao contemplar o corpo ferido e dilacerado do Mestre. José possuía um sepulcro novo, talhado na rocha, que havia construído para si, mas agora o destinou a Jesus. O corpo foi cuidadosamente envolto em um lençol de linho, com as especiarias trazidas por Nicodemos, e o Redentor foi levado à sepultura. A entrada do sepulcro foi selada com uma grande pedra, e o máximo de segurança foi empregado para proteger o túmulo. O selo do Império Romano foi colocado de tal maneira que a pedra não poderia ser removida sem quebrá-lo. Uma escolta de soldados romanos montava guarda, mantendo uma vigilância rigorosa para que o corpo não fosse molestado. Alguns guardas rondavam constantemente, enquanto outros descansavam no chão. Porém, havia uma outra guarda perto do túmulo. Poderosos anjos enviados do céu estavam ali. Apenas um desses anjos tinha força suficiente para destruir todo o exército romano. Lucas, em seu relato sobre o sepultamento do Salvador, menciona algumas mulheres que o acompanharam durante a crucificação, dizendo que, ao se retirarem, foram preparar aromas e bálsamos. No sábado, descansaram segundo o mandamento. O Salvador foi enterrado numa sexta-feira, o sexto dia da semana. As mulheres prepararam os ungüentos e especiarias para embalsamar seu Senhor, mas deixaram tudo de lado até que o sábado tivesse passado. Nem mesmo o trabalho de embalsamar o corpo de Jesus quiseram realizar no sábado. Após o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e, ao se aproximarem do local, ficaram surpresas ao ver que a pedra havia sido removida e que nenhum soldado estava ali. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao túmulo e, ao perceber que a pedra que selava a entrada havia sido removida, apressou-se para informar os discípulos. Quando as outras mulheres se aproximaram, avistaram uma luz intensa no sepulcro e, ao olharem para dentro, notaram que ele estava vazio. Enquanto estavam ali, de repente, avistaram um jovem vestido com roupas brilhantes sentado próximo ao túmulo. Era o anjo que havia removido a pedra. Assustadas, tentaram fugir, mas o anjo as tranquilizou, dizendo: Não temais, pois sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito.
Venham ver onde ele estava. Vão depressa e informem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Ali o verão, conforme eu lhes disse. Quando as mulheres olharam novamente para o túmulo, avistaram outro anjo resplandecente que perguntou: Por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, crucificado e ressuscite no terceiro dia. Maria havia estado ausente desse momento, mas agora retornava acompanhada por Pedro e João. No entanto, não conseguia se afastar do local sem saber o que havia acontecido com o corpo de seu Senhor. Enquanto chorava, ouviu uma voz que a questionava: Mulher, por que choras? A quem procuras? Seus olhos, cheios de lágrimas, a impediam de reconhecer quem falava com ela. Pensando se tratar do jardineiro, disse em tom suplicante: Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então, quando as lágrimas deixaram seus olhos, reconheceu o Salvador diante de si. Em sua alegria, e esquecendo-se do que havia acontecido, estendeu as mãos e exclamou: Rabi, que significa mestre. Jesus, porém, lhe respondeu: Não me detenhas, pois ainda não subi ao meu Pai. Vá ter com meus irmãos e diga-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Todo o poder no céu e na terra foi conferido ao Príncipe da Vida, que retornou aos seus discípulos neste mundo pecador para lhes transmitir seu poder e sua glória. Após a ressurreição, Jesus apareceu a várias pessoas além de seus discípulos, com o objetivo de fortalecer a fé delas. Tudo o que foi predito a respeito dele se cumpriu. Por meio de Jesus, e através de atos de fé e obediência, a humanidade tem esperança de alcançar a Deus. Temos em Jesus um exemplo de como nos tornarmos melhores. É por meio dele que obtemos redenção, justificação, santificação e glorificação. O ser humano, sem Jesus, está condenado. Portanto, é fundamental crer e obedecer aos seus mandamentos para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus, chamados pelo seu propósito. Espero que você tenha aprendido sobre a vida de Jesus. Eu tentei abordar os principais eventos dessa história. Deixe seu comentário sobre o que você achou. E que Deus abençoe grandemente sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode transformar seu futuro e sua história, livrando-o de toda tristeza e solidão, oferecendo o que você realmente precisa. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele irá ouvi-lo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas que fortalecem a fé.